Saudações amantes da leitura! Meu nome é Aline e esse é o canal Ouvindo um Bom Livro. E no vídeo de hoje daremos sequência à leitura do livro O Poder do Subconsciente, escrito pelo Dr. Joseph Murphy. Vamos analisar juntos o 20º capítulo. Tenha uma boa leitura. Vamos começar? Capítulo número 20. Como permanecer jovem em espírito para sempre. A mente subconsciente, ela jamais envelhece. Ela é imemorial, imutável e infinita. Parte da mente universal de Deus jamais nasceu e tampouco morrerá. Nem cansaço, nem idade produzem impacto sobre qualquer qualidade ou poder espiritual. Paciência, bondade, apego à verdade, humildade, boa vontade, paz, harmonia e amor fraternal são atributos e qualidades que nunca envelhecem. Se continuar a cultivar tais qualidades nesse plano de vida, você permanecerá para sempre jovem em espírito. A idade por si só não causa doenças degenerativas. Não é o tempo em si, mas o medo que dele temos, que produz o efeito envelhecedor nocivo sobre a mente e o corpo. Na verdade, o medo neurótico dos efeitos do tempo pode muito bem ser a causa do envelhecimento precoce. Durante os muitos anos de minha vida pública, eu tive a oportunidade de estudar as biografias de homens e mulheres famosos que continuaram produtivos muito além do período normal de vida. Alguns deles alcançaram mesmo a grandeza apenas na velhice. Eu tive também o privilégio de conhecer incontáveis indivíduos, sem nenhuma importância especial, que em suas esferas de atividades mais humildes faziam parte daquele número de mortais difíceis de abater, que provaram que a idade em si não destrói os poderes criativos da mente e do corpo. Ele envelheceu mentalmente. Há alguns anos, eu visitei um velho amigo em Londres, Inglaterra. Ele havia completado recentemente 80 anos. Para muitos, esse fato era motivo de regozijo, mas infelizmente, não para ele. Eu fiquei profundamente chocado quando o vi. Ele parecia e se sentia fraco, doente mesmo, ainda que reconhecesse que seu médico não encontrara nele nenhum problema de saúde. Esses médicos são os idiotas, disse ele. Eu sei muito bem qual é a minha doença. É a própria vida. Eu perguntei o que queria dizer com isso. Ninguém me quer ou precisa de mim, exclamou ele. E por que deveriam? Não tem utilidade para ninguém. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. E esse é o fim da história. Eu reconheci que, de certa maneira, ele interpretara corretamente a sua doença. Ele estava doente, sim, mas não por causa da vida, e sim por causa da maneira como ele via a vida. A atitude mental de julgar-se inútil, imprestável, lhe provocara a doença. Ele só via à frente a senilidade e depois nada mais. Na verdade, envelhecer em sua vida mental. E a mente consciente tornara realidade tudo aquilo que ele esperava e temia. A sabedoria começa com a velhice. Lamentavelmente, muitas pessoas adotam a mesma atitude do meu infeliz amigo. Temem o que chamam de velhice e o fim, a extinção. Na verdade, isso significa que temem a vida. Ora, a vida é infinita. A velhice não é a soma de anos, mas o começo da sabedoria. Sabedoria é a constatação dos poderes espirituais imensos existentes
na mente subconsciente e conhecimento de como aplicá-los para levar uma vida plena e feliz. Tire imediatamente da cabeça e para sempre que 65, 75 ou 85 anos são sinônimos do fim para você ou para qualquer outra pessoa. Na verdade, pode ser o começo de um estilo de vida glorioso, frutífero, ativo e mais produtivo, o melhor do que jamais experimentou. Acredite nessas possibilidades, espere-as, e o subconsciente fará com que isso aconteça. Abrace a mudança. Velhice não é tragédia. O que dominamos de processo de envelhecimento constitui, na verdade, uma mudança. Deve ser recebida com alegria e prazer. Todas as etapas na vida humana são passos em um caminho sem fim. Temos poderes imensos que transcendem as limitações de nosso corpo. Temos sentidos maravilhosos que superam os limites de nossos 5 sentidos físicos. A vida espiritual é eterna. Não precisamos jamais envelhecer, porque a vida, ou Deus, não pode envelhecer. A Bíblia diz que Deus é vida, e a vida é autorregeneradora, eterna, indestrutível, e é a realidade de todos os homens. A vida é. Uma mulher perguntou certa vez a Thomas Edison, o mago da eletricidade: Senhor Edison, o que é eletricidade? E ele respondeu: Madame, eletricidade é. Use-a. Eletricidade é o nome que damos a um poder invisível que não compreendemos inteiramente. Ainda assim, aprendemos tudo o que podemos sobre o princípio da eletricidade e os seus usos. E usamos de incontáveis maneiras. Embora não possam ver com os olhos um elétron, cientistas aceitam-no como fato científico, porque é a única conclusão válida que coincide com todas as provas experimentais. Não podemos ver a vida. Ainda assim, sabemos que vivemos. A vida é, e estamos aqui para manifestá-la em toda a sua beleza e glória. Nem mente, nem espírito envelhecem. A Bíblia diz: E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. João capítulo 17, versículo 3. Aquele que pensa que o ciclo terreno de nascimento, adolescência, juventude, maturidade e velhice é tudo o que existe na vida, merece realmente piedade. Tal pessoa não possui uma base sólida, nem esperança e nem visão. Para ela, a vida carece de sentido. Esse tipo de crença gera frustração, estagnação, cinismo e um senso de impotência que leva à neurose e às aberrações mentais, de todos os tipos. E daí se você não pode mais jogar uma partida de tênis ou nadar tão rápido como seus filhos? E daí se o seu corpo entrou num ritmo mais lento ou você caminha com passos vagarosos? Lembre-se, a vida está sempre mudando de vestimenta. O que alguns chamam de morte é apenas a viagem para uma nova cidade ou outra dimensão da vida. Às minhas plateias, digo que deve aceitar graciosamente o que chamamos de velhice. A idade tem a sua própria glória, beleza e a sabedoria, que é o seu apanágio. Paz, amor, alegria, beleza, felicidade, sabedoria, boa vontade e compreensão são qualidades que jamais envelhecem ou morrem. Ralph Waldo Emerson, poeta e filósofo, disse certa vez: Não contamos os anos de um homem, até que ele nada mais tenha a contar. Seu caráter, a qualidade de sua mente, de sua fé
e de suas convicções não estão sujeitas à decadência. Você é tão jovem quanto pensa que é. Habitualmente, faço palestras no Caston Hall, em Londres, Inglaterra. Em seguida a uma delas, fui procurado por um cirurgião. "Olha, eu tenho 84 anos", disse ele. "Opero todas as manhãs, visito pacientes à tarde e à noite escrevo artigos para revistas médicas e científicas." Sua atitude implicava ser a pessoa tão útil quanto se julgava ser e tão jovem quanto seus pensamentos. E ele acrescentou: "É pura verdade o que o senhor acaba de dizer. O homem é tão forte, tão valioso quanto pensa que é." Esse cirurgião não se rendeu ao avanço dos anos. Ele sabe que é imortal. E num comentário final, ele disse: "Se eu morrer amanhã, estarei ajudando e curando na próxima dimensão. Não com bisturi, mas com a cirurgia mental e espiritual." Cabelos brancos são ativo. Jamais deixe passar uma oportunidade pensando: "Ah, eu sou velho demais para isso." Essa é a postura da estagnação e da morte mental. Se você se convence de que está acabado, o subconsciente aceitará essa convicção e a tornará realidade. Há pessoas velhas aos 30 anos, enquanto outras continuam jovens aos 80. A mente é a tecelã mestra, o arquiteto, o projetista, o escultor. O teatrólogo George Bernard Shaw continuava ativo aos 90 anos e a qualidade artística de sua mente jamais se aposentou do serviço ativo. Conheço homens e mulheres que me dizem que certos empregadores praticamente lhe batem a porta na cara quando eles dizem que passaram dos 40 anos. Tal atitude de parte de patrões é fria, insensível e inteiramente destituída de compaixão e compreensão. Quem foi que decretou que você deve ter menos de 35 anos para ser respeitado? O raciocínio por trás dessa atitude é curto e capcioso. Se o empregador parasse por um momento para pensar, compreenderia que tal pessoa não estava lhe vendendo idade ou cabelos brancos, mas querendo compartilhar talentos, experiência e sabedoria acumulados através de vivências no mercado da vida. Idade é patrimônio. Sua idade deve ser um ativo para qualquer organização, dado o fato de você ter praticado e aplicado durante anos os princípios da regra áurea e a lei do amor e da boa vontade. Seus cabelos brancos, se você os tem, devem ser sinônimos de maior sabedoria, perícia e compreensão. Sua maturidade emocional e espiritual deveria constituir um ativo imenso para qualquer empresa. Ninguém deve ser rifado porque tem 65 anos ou qualquer outra idade cronológica. Essas são as épocas da vida em que podem ser mais úteis no trato de problemas de pessoal, elaboração de planos para o futuro, tomada de decisões e orientação aos demais no reino das ideias criativas, baseados como estão em experiência e insights sobre a natureza dos negócios da empresa. Viva a sua idade. "Cansei desse tipo de atividade", disse-me um roteirista de Hollywood. "Eu venho fazendo há anos trabalho de primeira qualidade. Conheço o meu ofício como poucos e ganhei prêmios em festivais em todo o mundo." Confuso, eu perguntei: "Mas nesse caso, qual é o problema?" Ele levantou as mãos para o alto. "Na última reunião sobre roteiros a que compareci, um executivo do estúdio de 39 anos me disse que eu não conseguia me relacionar com as plateias de hoje.
Quando tentei argumentar, ele disse que eu não queria roteiros que não fossem adaptados à mente e aos gostos de rapazes de 12 anos e 18 anos. Peguei meu boné e fui embora. Temos aqui uma situação trágica. De que modo podemos esperar que um grande número de pessoas se torne emocional e espiritualmente maduro se lhe for servida tal dieta? Estão sendo impedidas de ver o potencial nelas existente de crescimento pessoal. São informadas que devem cultuar a juventude, mesmo que na realidade, juventude simboliza inexperiência, falta de discernimento e julgamentos precipitados. Posso ficar à altura do melhor entre eles. Eu conheço dezenas de pessoas na faixa dos 60 anos, e mais ainda, que lutam a vida toda para permanecerem jovens. Eles tomam o medicamento da moda, seguem as dietas da moda, desperdiçam dinheiro em complicados aparelhos de ginásticas, cujas virtudes são exaltadas nos comerciais de TV. As que dispõem de mais recursos procuram tratamento em spas, fazem lipoaspiração ou se submetem à cirurgia plástica e soltam o grito constante e inútil: olhem só, eu estou tão enxuta quanto a melhor delas. Essas pessoas precisam se lembrar de uma grande verdade, porque, como imagino em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Nem dietas, nem multivitaminas ou tapa-buracos de todos os tipos manterão jovens essas pessoas. Elas têm que compreender que ficam velhas ou permanecem jovens, de acordo com a maneira como pensam. A mente subconsciente é condicionada por pensamentos. Se os pensamentos voltam-se constantemente para o belo, o nobre e o bem, elas permanecerão espiritualmente jovens, a despeito dos anos cronológicos. Medo da velhice. Disse Jó: aquilo que eu mais temia desabou sobre mim. Muitos temem a velhice. Sente-se inseguros sobre o futuro, porque preveem deterioração mental e física com o avanço dos anos. O que pensam e sentem acabam acontecendo. Envelhecemos quando perdemos interesse pela vida, quando deixamos de sonhar, de ansiar por novas verdades e de procurar novos mundos para conquistar. Quando abrimos a mente para novas ideias e os novos interesses, e quando levantamos as cortinas e deixamos entrar a luz do sol e a aspiração de novas verdades da vida e do universo, somos jovens e cheios de vida. Temos muito para dar. Tenhamos 65 ou 95 anos. Precisamos compreender que temos muito para dar. Podemos ajudar a centrar, aconselhar e dirigir a geração mais jovem. Podemos doar o benefício de nossos conhecimentos, experiência e sabedoria. Podemos sempre olhar para frente porque, em todos os momentos, estamos fitando a vida infinita. Veremos que jamais poderemos deixar de descobrir novas glórias e maravilhas da vida. Tente aprender alguma coisa nova em todos os momentos do dia e você descobrirá que sua mente será sempre jovem. 110 anos de idade. Há alguns anos, enquanto fazia palestras em Bombaim, da Índia, fui apresentado a um homem cujos amigos me disseram que ele tinha 110 anos. Ele possuía o rosto mais belo que eu jamais vi. Ele parecia transfigurado pelo esplendor da luz interior. Havia uma rara beleza em seus olhos. Eu podia ver
que ele envelhecer em anos, satisfeito e sem nenhuma indicação de que a mente tivesse diminuído de brilho. Aposentadoria, uma nova aventura. Não deixe que sua mente se aposente. Ela deve ser semelhante a um paraquedas, que para nada serve a não ser quando está aberto. Seja aberto e receptivo a novas ideias. Conheci pessoas que se aposentaram aos 65 ou 70 anos. Parecia que estava apodrecendo e poucos meses depois faleceram. Elas, obviamente, acharam que sua vida chegara ao fim. E porque assim pensavam, assim aconteceu. A aposentadoria pode ser uma nova aventura, um novo desafio, um novo caminho, o começo da realização de um longo sonho. É extraordinariamente penoso ouvir uma pessoa dizer: "O que é que eu vou fazer agora que eu me aposentei?" Ela está, na verdade, dizendo: "Eu estou mental e fisicamente morta. Minha mente faliu em matéria de ideias." Tudo isso é uma falsa imagem. A verdade irretorquível é que você pode realizar mais aos 90 anos do que aos 60 anos, porque todos os dias você cresce em sabedoria e compreensão da vida e do universo, através de seus novos estudos e interesses. Ele foi promovido ao emprego melhor. Frank, executivo de empresa, mora perto de mim e há alguns meses foi obrigado a deixar o emprego. A companhia explicou que estava iniciando um plano de reestruturação. Ele, porém, acreditava que o motivo era a idade, 65 anos. Você se sente injustiçado por ter sido vítima de discriminação? Perguntei. Vai processar a empresa? Ele riu, penalizado. Eu poderia fazer isso? Acho. Eu acho também que bem poderia ganhar a causa. Mas por que devo gastar o meu tempo e energia dessa maneira? Eu não perdi o emprego. A companhia é que perdeu os meus serviços. Parou por um instante e em seguida continuou. Da maneira como encara a situação, eu simplesmente fui promovido do jardim de infância para o ensino médio. O que é que você quis dizer com isso? Bem, por exemplo, explicou ele. Quando me formei em ensino médio, eu subi o degrau seguinte da escada, indo estudar numa faculdade. Eu dei um passo adiante em minha educação e compreensão da vida em geral. Minha carreira foi outro passo, ou talvez alguns passos. Agora fui liberado para fazer as outras coisas que sempre quis. Em outras palavras, ter sido dispensado foi outro passo para cima da escada da vida. Frank chegou à sábia conclusão de que não tinha mais que se concentrar em trabalhar para se sustentar. Nesse momento, ia dedicar toda a atenção a viver a vida. Durante anos, foi um apaixonado fotógrafo amador. Resolveu estudar técnicas fotográficas em um instituto de arte próxima. Mais tarde, fez uma viagem em volta ao mundo. Em cada lugar que visitava, usava dezenas de rolos de filme. Atualmente, faz palestras para grupos, lojas maçônicas e clubes, e mal consegue atender a sua agenda. Há incontáveis maneiras de desenvolver interesse por alguma coisa digna de ser cultivada fora de nós mesmos. Entusiasme-se com novas ideias criativas. Procure fazer progresso espiritual e continue a aprender a crescer. Dessa maneira, você permanecerá jovem no coração, porque está buscando ativamente novas verdades. E em todas as ocasiões, o corpo refletirá o seu pensamento. Você deve ser um criador,
não um prisioneiro da sociedade. Leis que proíbem empresas de praticar discriminação contra homens e mulheres por motivo de idade constituem um passo na direção certa, mas elas apenas não conseguirão modificar a maneira como um homem pensa. Um indivíduo de 65 anos talvez seja mental, física e fisiologicamente mais moço do que muitas pessoas de 30 anos. Estamos aqui para desfrutar os frutos de nosso trabalho, para sermos criadores e não os prisioneiros de uma sociedade que nos condena à indolência por motivos de idade. O corpo cai gradualmente de ritmo com a passagem dos anos, ao passo que a mente consciente pode ser tornada muito mais ativa, alerta, viva e dinâmica por inspiração da mente subconsciente. A mente, na verdade, jamais envelhece. Ou, como disse Jó, ah, quem me dera ser como os meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias de meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Jó capítulo 29, versículo de 2 a 4. O segredo da juventude. Para recapitular os dias da juventude, faça por sentir o poder milagroso, curador, autorrenovador da mente subconsciente, fluindo por todo o seu ser. Saiba e sinta que está sendo inspirado, elevado, rejuvenescido, revitalizado e recarregado espiritualmente. Você pode borbulhar de entusiasmo e alegria, como nos dias da mocidade, pela razão muito simples de que pode sempre, mental e emocionalmente, recapturar esse estado jubiloso. A luz que brilha sobre sua cabeça é a inteligência infinita. Ela lhe revela tudo o que você precisa saber. Permite-lhe afirmar a presença do bem que existe em você, quaisquer que sejam as aparências. Você caminha pela mão de seu subconsciente e saiba que o dia raiará e afugentará as sombras. Forme uma visão de si mesmo. Em vez de dizer sou velho, diga sou sábio no caminho da vida divina. Não deixe que a empresa, os jornais, as estatísticas lhe mostrem um quadro de velhice, anos de declínio, decrepitude, senilidade e inutilidade. Rejeite-o, porque ele é uma mentira. Recuse-se a ser hipnotizado por tal propaganda. Afirme vida e não morte. Forme uma visão de si mesmo como feliz, radiante, bem-sucedido, sereno e poderoso. A mente não envelhece. Em 1932, o Dr. Mitchell DeBakey, pioneiro da cirurgia cardíaca, criou a primeira máquina cardiopulmonar, a bomba oxigenadora ou coração artificial. Essa bomba é ainda usada em cirurgias de implantação de ponte de safena. Aos 90 anos, o Dr. DeBakey conseguiu permissão para iniciar experimentos clínicos com uma nova invenção, uma bomba minúscula que pode ser implantada no peito de pacientes com doença cardíaca grave. E não contente com a pesquisa, o Dr. DeBakey ainda deu prosseguimento a uma ativa carreira como cirurgião. Um colega seu disse a propósito: outras pessoas precisariam de 5 a 6 vidas para fazer o que ele fez. E aos 90 anos, o Dr. DeBakey resumiu sua filosofia nas seguintes palavras: enquanto temos desafios pela frente e somos física e mentalmente capazes,
A vida é estimulante e revigorante. Mente ativa aos 99 anos. Meu pai aprendeu a falar francês aos 65 anos e se tornou uma autoridade nessa língua aos 70. Iniciou o estudo de gaélico aos 60 anos e se transformou em mestre reconhecido e mundialmente famoso do assunto. Ajudou minha irmã em instituto de educação superior até falecer com a idade de 99 anos. Ele tinha uma mente tão clara aos 99 quanto aos 20 anos. Na verdade, a sua capacidade de raciocínio tornou-se mais aguda com a idade. Realmente, somos tão velhos quanto pensamos e sentimos que somos. Precisamos de nossos idosos. Marcos Pôncius Cato, o patriota romano, aprendeu grego aos 80 anos. A Madame Ernestine Schumann Reich, a grande contralto germano-americana, atingiu o auge do seu sucesso musical após tornar-se avó. Sócrates, o filósofo grego, aprendeu a tocar instrumentos musicais aos 80 anos. Michelangelo pintou seus maiores quadros aos 80. Aos 80, Gilles Simonides ganhou um prêmio de poesia. Johann von Goethe concluiu o Fausto e Leopold von Ranke iniciou o seu History of the World, a história do mundo, que terminou de escrever aos 92 anos. Alfred Lord Tennyson escreveu um poema magnífico, Crossing the Bar, aos 83. Isaac Newton trabalhou ativamente até os 85 anos. E aos 88 anos, John Wesley dirigia, pregava e liderava o metodismo. Jeanne-Luce Calment, de Arles, França, não foi tão famosa como essas pessoas. Na mocidade, conheceu um homem famoso, o pintor Vicente Van Gogh, mas esse fato não a tornou particularmente conhecida. Só depois de 100 anos é que as pessoas começaram a notá-la. Nessa ocasião, ela dava um passeio de bicicleta todos os dias. E ao completar 110 anos, Calment recebeu cumprimentos e votos de felicidades de todo o mundo. O seu 118º aniversário tornou o ser humano mais velho com a idade documentada em toda a história. Perguntada como que fizera isso, ela respondeu: eu procurava prazer sempre que podia. Agia clara e moralmente, sem nenhum remorso. Eu tenho muita sorte. Aos 122, embora nesse momento confinada em uma cadeira de rodas, seu sorriso era tão radiante e contagiante como nunca. Devemos pôr nossos idosos em lugares de honra e lhes dar todas as oportunidades de cultivar as flores do paraíso. Se você está aposentado, interessa-se pelas leis da vida e as maravilhas de sua mente subconsciente. Faça alguma coisa que sempre quis fazer. Estude novos assuntos e investigue novas ideias. E ore da seguinte maneira: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Salmos, capítulo 42, versículo 1. Os frutos da velhice. Sua carne se robustecerá com o vigor da infância, e ele tornará aos dias de sua juventude. Jó, capítulo 32, versículo 25. Velhice significa realmente a contemplação das verdades de Deus, de sua perspectiva mais alta. Compreenda que você está numa jornada infinita, em uma série de passos importantes no eterno, incansável, imutável oceano da vida. Nessa ocasião, como salmista, diga:
Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Salmos capítulo 92, versículo 14. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículo de 22 a 23. Você é o filho da vida infinita, que não conhece fim, e herdeiro da eternidade. Dicas valiosas. Número 1. Paciência, bondade, amor, boa vontade, alegria, felicidade, sabedoria e compreensão são qualidades que jamais envelhecem. Cultive-as, manifeste-as e permaneça jovem de mente e corpo. Número 2. O medo neurótico dos efeitos do tempo bem pode ser a causa do envelhecimento prematuro. Número 3. A velhice não é a fuga dos anos, é o alvorecer da sabedoria na mente do homem. Número 4. Os anos mais produtivos de sua vida podem ser o de 65 a 95 anos. Número 5. Receba bem os anos que chegam. Eles significam que você sobe mais alto no caminho da vida, que não tem fim. Número 6. Deus é vida, e esta é a sua vida agora. A vida é autorrenovadora, eterna, indestrutível e a realidade de todos os seres humanos. Você vive para sempre, porque a sua vida é a vida de Deus. Número 7. Você não pode ver a sua mente, mas sabe que a possui. Você não pode ver o espírito, mas sabe que o espírito do jogo, o espírito do artista, o espírito do músico e o espírito do orador é real. De igual maneira, o espírito de bondade, verdade e beleza que se move em sua mente e coração é real. Você não pode ver a vida, mas sabe que está vivo. Número 8. Velhice pode ser denominada contemplação das verdades de Deus, de uma perspectiva mais alta. As alegrias da velhice são maiores do que as da juventude. Sua mente pratica atletismo espiritual e mental. A natureza diminui o ritmo de seu corpo para que você possa ter a oportunidade de meditar sobre coisas divinas. Número 9. Não contamos os anos de um homem, até que ele nada mais tenha para contar. Sua fé e convicções não estão sujeitas à deterioração. Número 10. Você é tão jovem quanto pensa que é, tão forte quanto se julga, tão útil quanto tem certeza de que é, e tão jovem quanto os seus pensamentos. Número 11. Cabelos brancos constituem um ativo. Você não o está vendendo. Está vendendo o talento, a capacidade e a sabedoria que acumulou através dos anos. Número 12. Dietas da moda e comprimidos caros não o manterão jovens. Assim como o homem pensa, assim ele é. Número 13. O medo da velhice pode provocar deterioração física e mental. Aquilo que eu jamais temia desabou sobre mim. Número 14. Você envelhece quando deixa de sonhar e quando perde o interesse pela vida. Envelhece quando fica irritável, ranzinza, petulante e mal-humorado. Preencha a mente com as verdades de Deus e emita as ondas luminosas do sol de seu amor. Isso é juventude. Número 15. Olhe para frente, porque em todas as ocasiões você está olhando para a vida infinita. Número 16. A aposentadoria é uma nova oportunidade. Inicie novos estudos e cultive novos interesses.
Você pode fazer agora as coisas que sempre quis fazer quando vivia muito ocupado, ganhando o pão de cada dia. Dê a sua atenção ao viver a vida. Número 17. Torne-se um criador e não um prisioneiro da sociedade. Não esconda a sua luz. Número 18. O segredo da juventude é amor, alegria, paz interior, riso. Em Deus há alegria plena. Em Deus não há absolutamente escuridão. Número 19. Você é necessário. Alguns dos maiores filósofos, pintores, cientistas, escritores e outros criadores realizaram seus maiores trabalhos após os 80 anos. Número 20. Os frutos da velhice são amor, alegria, paz, paciência, brandura, bondade, fé, humildade e temperança. E o número 21. Você é filho da vida infinita, que não conhece fim. Você é herdeiro da eternidade. Você é maravilhoso. Bem, meus amigos, termina aqui o 20º capítulo do livro O Poder do Subconsciente, escrito pelo Dr. Joseph Murphy. E se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ouvir um bom livro. E se você quiser adquirir a obra-prima do Dr. Joseph Murphy e outros livros best-selling desse grande autor, deixarei os links abaixo na descrição desse vídeo. E no mais, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.